Chamo agora então a Fernanda Lacerda. Tá. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Começo por saudar a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, os membros da Mesa também da Assembleia, todo o Executivo, os membros presentes na Assembleia e todo o público em geral. Eu vou iniciar com uma apresentação de uma moção que se intitula Transferência de Competências e depois também tenho aqui alguns assuntos para falar. Portanto, começando com a moção, Transferência de Competências. A descentralização administrativa, conforme a Constituição da República Portuguesa, tem por finalidade assegurar o reforço da coesão nacional e de solidariedade interregional e promover a eficiência e eficácia da gestão pública, assegurando os direitos das populações a níveis nacional, regional e local. Descentralização que envolve, entre outros aspectos, a transferência de atribuições e competências para as autarquias. A transferência de poderes e competências para executar, física e financeiramente, ações, serviços ou investimentos é mera desconcentração. Só há descentralização quando a transferência inclua o poder de decidir. A transferência de atribuições e competências deve ser acompanhada dos meios humanos, recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das funções transferidas, visa uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, aspirações e necessidades das populações e não pode consistir, como a prática tem demonstrado, num processo de redução do investimento público e alijamento do ónus da insatisfação e incumprimento para o poder local. A solução a encontrar deverá passar por uma verdadeira descentralização de competências, em que o poder local democrático se assuma como titular de atribuições e competências próprias, com os inerentes poderes de direção e conformação que faça sentido à luz do princípio da subsidiariedade e complementariedade como forma de melhor responder aos direitos e anseios das populações e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do Estado. Objetivos que exigem, como garantia de coerência do processo, uma delimitação clara das atribuições e competências que envolva os níveis de administração central, regional e local. A inexistência de autarquias de nível intermédio, as regiões administrativas, que não são substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução intermunicipal, constituem um obstáculo a uma efetiva descentralização que é urgente resolver. Novas competências para as autarquias exigem o preenchimento de condições financeiras, da autonomia e da organização para o seu pleno exercício, reclamam a reposição de condições para responder às responsabilidades que já hoje detêm, exigem a devolução às autarquias das competências em relação às águas que lhes foram retiradas com a criação dos sistemas multimunicipais, exigem ainda a reposição das freguesias. A experiência de décadas em que, mais que transferência de competências, se transferiram encargos, obriga a avaliação rigorosa dos meios necessários ao exercício das competências consideradas, a definição do ponto de partida para a fixação do volume de recursos necessários e a verificação de garantias futuras quanto ao regime financeiro. As eleitas do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida na sessão ordinária 27 de abril de 2017, delibere 1. Reafirmar a descentralização como condição essencial para o desenvolvimento local e regional. Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto fator indispensável a um processo coerente de delimitação de responsabilidades entre os vários níveis de administração, a uma reforma democrática da administração, à defesa da autonomia dos municípios. 3. Devem manter-se no Estado
para além dos que são próprios do exercício da soberania, os poderes que permitam o desenvolvimento estrutural do país e os que coloquem todos os cidadãos ao plano de igualdade no acesso aos bens e serviços constitucionalmente garantidos nos domínios económico, social e cultural. 4. Exigir a eliminação de todas as restrições à autonomia do poder local em matéria financeira, orçamental, organizacional, material e humana. 5. Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a garantia comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao seu pleno exercício, presente e futuro. 6. Dar conhecimento desta moção, Presidente da República, Primeiro-Ministro, grupos parlamentares, Assembleia Metropolitana de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, Assembleia Municipal de Lisboa, Associação Nacional de Municípios Portugueses. Arroz, 27 de abril de 2017, as eleitas do Partido Comunista Português, Maria Fernanda Pereira Gonçalves Lacerda, Ana Luísa Martins Pereira Mirra. Portanto, faço chegar, não está assinado. Passando agora a algumas considerações, e isto, o que eu vou dizer, teve o seu, foi interessante porque ontem, quarta-feira, na TSF, o programa da manhã era exatamente um bocado sobre este tema, ou seja, sobre o alojamento local. É um problema, sobre ele falaram nomeadamente o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, o da Misericórdia e até um profissional do turismo, e que alertavam para os graves problemas que a proliferação do alojamento local está a fazer à nossa cidade. E nós, aqui também, na nossa freguesia. E a verdade é esta, é que, por exemplo, as declarações do Presidente da Junta de Freguesia Santa Maria Maior dizia que o problema estava a ser tão grande que havia pressão sobre os fregueses, sobre os moradores, nomeadamente pessoas idosas, aos quais estavam quase que a exigir que as pessoas saíssem ou que as pessoas vendessem, inclusive as casas. Isto, nomeadamente, um morador, por exemplo, da nossa freguesia, há dias me dizia que a casa dele vive nos Anjos, um prédio antigo, cerca de mais de 100 anos, sem elevador, e ofereceram 4 casas, salvo erro, ou mais ou menos 4 assoalhadas, acho que era isso, e ofereceram 350 mil euros. Claro que isto é preocupante. Porquê? Porque realmente há algo que se está a passar na nossa cidade, porque o arrendamento local aos turistas está a ser aliciante. E há pessoas, até porque a maioria destes andares estão a ser comprados por estrangeiros e que realmente é muito preocupante. Isto está-se, para além dos problemas que penso da pressão que são feitas sobre os moradores, outros existem. Então, eu por acaso já tinha escrito aqui alguma coisa e depois ouvi até este programa, o que eu achei interessante. Portanto, o problema cada dia se agrava. Perguntam qual? São vários. Alguns destacam-se porque abrangem uma população para lá dos moradores. Sendo verdade que na sua maioria não são da competência do Executivo, o que queremos é que esta tenha alguma influência junto dos órgãos e entidades responsáveis para que sejam feitas as alterações legislativas ou sejam encontradas as soluções que melhor sirvam os interesses das pessoas. Falamos dos problemas da habitação, do estacionamento e do péssimo funcionamento dos transportes públicos na freguesia, isto é, na cidade de Lisboa. Comprar casa, arrendar ou até manter os arrendamentos antigos está cada dia mais complicado, devido
à Lei 31/2012, Lei das Rendas, que nós designamos dos despejos, que tem originado a saída de pessoas e comerciantes para sempre da freguesia, assim como da especulação imobiliária que só uma minoria pode suportar, a par do crescimento desregado do alojamento local, porque é mais rentável, bem como a construção de hotéis e condomínios de luxo são uma das causas do problema. Não basta um discurso onde se diz que é necessário as pessoas virem viver para Lisboa, em Arroz, por exemplo, quando todas as medidas e decisões tomadas e implementadas vão em sentido contrário, isto é, as afastam. É uma lei das rendas que despeja, é a falta de fogos com rendas ou preços acessíveis, é o estacionamento cada dia mais caótico porque estamos a retirar lugares de estacionamento para alargar passeios, criar ciclovias, é o péssimo funcionamento da Carris com supressão de carreiras e horários cada vez mais espaçados, um serviço de metro com atrasos e na freguesia de Arroz, linha verde, só com 3 carruagens a funcionar em vez das 4 que as estações antigas comportam. Hoje comportam 4 carruagens e não as há. A sensação com que ficamos é que a preocupação e a fobia de servir o turismo estão a deixar para trás todos os outros objetivos de criar uma cidade, em primeiro lugar para as pessoas que vivem ou trabalham. Portanto, isto é algo que, como dizia até um profissional do turismo, e era profissional do turismo nesse tal programa, é que aquilo que estamos a fazer é que qualquer dia nem temos turistas, porque eles gostam de vir cá ver como é que nós vivemos, como é que nós somos, como é que nós estamos, e não ver coisas assim, aquelas lojas de souvenirs, e porque é aquilo que está quase a acontecer. Agora, outro assunto que me chegou aos ouvidos e gostaria de saber qual é, se é verdade, se há fundamento ou não, é o seguinte. Na sequência de uma informação sobre o possível encerramento do posto médico dos Anjos, passando os utentes a utilizar o posto médico da Alameda, solicitamos que o Executivo nos diga se tem fundamento, quais as razões e se a Junta foi consultada e tomou parte na decisão. Portanto, por agora é tudo. Muito obrigada. Mas alguém pede a palavra? Peço a palavra a Ana Pecinho. Muito boa noite a todos. Venho por este meio PAN apresentar um voto de pesar pelo ex-presidente desta junta de freguesia, Antiga Anjos, Artur Silva Dias. Vinha pedir que fosse concedido um minuto de silêncio. Muito obrigada. Boa noite. Vamos então fazer um minuto de silêncio em memória do Artur Silva Dias, antigo presidente desta Junta de Freguesia. Podemos sentar?